Seja bem-vindo à nossa plataforma de ensino Escola Highest. Nós vamos começar o módulo que se chama Lentes da Nova Aliança e, por que não, Lentes do Novo Testamento. Com certeza você chegou aos nossos módulos, à nossa escola, ao nosso site, comunidades, através de um dos nossos alunos. Quero desejar da parte de Deus para você redenção completa, que você no dia de hoje possa receber a Shalom de Deus, que nessa hora onde você está disponibilizando o seu tempo, a sua atenção para o nosso ensino, o próprio Espírito Santo venha ser o mestre da tua vida, que ele venha falar no teu espírito, falar com o teu ministério, com a tua casa, com a tua igreja. E esse é o objetivo, que você venha descobrir o seu propósito real, o seu propósito original. Amém? Vamos começar. Lentes da Nova Aliança, Escola Highest. Pensamento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 10, no versículo 8 ao 11. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10, do 8 ao 11. Tudo o que acreditamos é o resultado exato do nosso pensamento. Se você pensa de uma forma errada, sua confissão também será errada. Ou seja, o que declaramos será errado. Nossa direção depende do nosso pensamento. Louvado seja Deus que a palavra de Deus existe para endireitar nosso caminho e nosso pensamento. Nós vamos começar a falar um pouco em partes e vamos desenvolver e fazermos pontos importantes disso que estamos falando. Claro que você já sabe que existem duas lentes: as lentes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, as lentes do Novo Testamento, da Nova Aliança. Eu quero começar pela primeira fase. Tudo o que acreditamos é o resultado exato do nosso pensamento. Então preste atenção. Muitas pessoas têm um pensamento que fé é religião. Não, fé não é religião, ok? Porque automaticamente, se eu aponto que a religião é a totalidade da fé, nós precisamos raciocinar que, se existem vários tipos de religiões, cada um tem um tipo de fé, ok? Mas a palavra de Deus deixa bem claro que a fé original vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Já que entendemos que fé não é religião, automaticamente eu posso passar a minha vida toda numa religião, a minha vida toda fazendo rituais, cumprindo datas, colocando objetos, roupas, até mesmo usando a Bíblia para pegar versículos para respaldar a minha religião. Mesmo assim, isso não é fé. Mesmo assim, isso não vai fazer com que Deus consiga corresponder à minha fé. Porque, na verdade, eu estou praticando ou vivendo uma cultura. Nós podemos substituir a palavra religião por cultura.
Já entendemos que na nossa sociedade existem diversas religiões, mas que na verdade diversas culturas. Dependendo da nossa raça, ok? Nós vamos imaginar que eu preciso ter determinado tipo de fé ou determinado tipo de crença por causa da minha raça ou por causa da cultura do meu país. Um país, ele não tem apenas uma raça. Dependendo da história desse país, muitas raças estão englobando esse país. Até mesmo cidades ou bairros. Então, eu estou apontando para isso para que você entenda. Nem sempre, ou com certeza, tá? Com certeza, alguém pode ser muito religioso. Porém, a fé dessa pessoa, por mais sincera que possa ser, mais emocional, mais comprometimento, desculpa, que essa pessoa venha a ter com a sua cultura, com a sua religião, isso ainda não é fé. Tá certo? Tudo o que acreditamos é o resultado exato do nosso pensamento. Muitas vezes eu tenho experiências familiares positivas ou negativas. Eu tenho uma base intelectual. Tudo aquilo que eu estudei na escola, principalmente na faculdade, eu recebi pensamentos do que eu estudei, pensamentos do que eu vivi. Fora a mídia, existem os livros, as literaturas, a mídia como rádio, TV, internet, tipos de roupa, tipos de cabelo, alimentação. Olha quanta coisa pode influenciar o meu pensamento. E principalmente as coisas negativas que a nossa sociedade acaba nos trazendo, também nos impõe um pensamento. Eu quero pegar um outro exemplo, ok? Eu vou falar um pouco do Brasil. No Brasil nós temos algumas raças determinantes, algumas raças que têm bastante influência no nosso povo. Eu vou falar de algumas. A europeia, que dá a entender que foram os descobridores. Depois, os africanos, ok? Europeus, africanos e os povos indígenas originais da nossa terra, originais da nossa terra. Eles já estavam aqui antes de nós, antes de você. Se você tem uma influência europeia, então talvez uma das suas influências de pensamento venha a ser pela linha de pensamento histórica da Europa, na forma da arte, em termos da sociedade, o Estado, as leis, os sentimentos. E por que não dizer a forma de crença, a forma religiosa? Lógico que nós entendemos que a Europa sofreu diversas influências, não apenas na arte, mas também na filosofia, na política. Olha quanta coisa influencia um continente, influencia uma raça, influencia uma família. Então, pegando essa linha de pensamento que tudo que acreditamos é o resultado exato do nosso pensamento, o que você realmente acredita? As formas de crenças. Se você pensa de uma forma errada, sua confissão também será errada, ou seja, o que declaramos será errado. Preste atenção. Será que tudo que você pensa é da forma correta?
Por favor, não quero causar nenhum tipo de dúvida em você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tem convicção que todos os seus pensamentos são corretos? Por quê? Porque se os seus pensamentos tiverem algum tipo de mistura de uma crença errada, e quando eu digo crença, eu estou pegando todas as áreas, não estou pegando só religiosa, mas todas as crenças, o que você acha certo. Se você tem dúvida sobre os seus pensamentos, não pense que isso é negativo, isso é positivo também. Isso é positivo. Porque eu quero entrar só numa questão. Muitas vezes nós temos total certeza, eu estou certo e o outro está errado. E aí vem as famosas frases históricas, né? O meu Deus é o certo, o seu é o errado. A minha religião é a certa, a sua é a errada. Eu estou certo, você está errado. E é nesse momento que acontecem todas as guerras, todas as divisões, todos os males. Então, você precisa entender que é absurdamente importante que aquilo que você pensa não seja de forma errada, porque vai influenciar na sua confissão. Quando eu digo confissão, vai influenciar naquilo que você diz, vai influenciar naquilo que você declara, automaticamente vai influenciar naquilo que você ora, no que você prega, na forma que você evangeliza, na forma que você ora pelas pessoas, na forma que você interpreta a vida das pessoas. Olha quanta coisa pode ser alterado, olha quanta coisa pode ser interpretado de uma forma ruim, porque o seu pensamento em determinada situação ou circunstância não é o pensamento correto. Ok? Ou seja, o que declaramos será errado. Então as nossas declarações em relação às pessoas, às circunstâncias, a Deus, as nossas declarações nas pregações, as nossas declarações na adoração também, na oração, na missão, no evangelismo, como nós tratamos as pessoas em sociedade, a nossa declaração com os nossos amigos do trabalho, faculdade e família. Só que, principalmente, as declarações em relação a nós mesmos, as nossas confissões, guarde isso, confissão. Talvez você tenha total certeza de quem são as pessoas, mas o seu pensamento errado tem uma visão errônea sobre você. Já percebeu que existem pessoas que eles têm uma visão totalmente positiva dos outros, da sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos, dos famosos, mas quando alguém chega para ele e diz: cara, você é extraordinário, você é uma bênção, você é prestativo, você é inteligente, você é vencedor, automaticamente o pensamento errado que ela tem sobre o que você tem sobre você mesmo é ativado e você entra numa falsa humildade, porque na verdade você está mascarando a realidade do pensamento que você tem sobre si próprio. E ao mascarar esse pensamento, ainda que você não diga, dentro do seu coração, na sua alma, nos seus sentimentos, você diz: essa pessoa não sabe o que ela está dizendo. Eu não sou inteligente, ou eu não sou prestativo, eu não sou uma bênção, eu não sou um vencedor, eu não sou uma pessoa forte, eu não sou uma pessoa corajosa. Você está entendendo?
Ou o contrário, você tem pensamentos completamente errados, pessimistas sobre os outros, acusativos, preconceituosos, vingativos sobre os outros, mas em relação a você mesmo, você se autoproclama, o seu ego, cara, ele passa o trono de Deus. Você acha o trabalho de todo mundo lixo. Você acha o ministério de todos os seus amigos fracos, medíocres. Você acha que a igreja do seu pai é a pior igreja do mundo. E a tua é a super top. Entende? Então o nosso pensamento ele vai influenciar na nossa vida sim. Tanto pessoal como espiritual. Vamos continuar. Nossa direção depende do nosso pensamento. Nossa direção. Nossa direção. E nisso nós podemos falar direção de vida, ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. O que eu vou fazer do meu futuro? O que eu vou fazer do meu ministério? O que eu vou fazer da minha família? O que eu vou fazer das minhas economias? Já parou para pensar isso? Que o seu pensamento está influenciando aonde você está? Ouso te dizer que o seu pensamento influenciou aonde você mora. O seu pensamento influenciou em qual faculdade você estudou ou está estudando. Claro que é a coisa mais normal do mundo, mas você já viu aquelas pessoas que começam num curso na faculdade, 6 meses depois, eu não sou isso, ou eu não quero isso. Agora eu quero ser outra coisa profissionalmente. A pessoa começa com medicina. Depois de estudar muito a vida toda, porque você não passa no vestibular, ok? Você não passa para uma faculdade faltando 4 anos. Não. É a sua vida toda. A sua vida toda você estudou, a sua vida toda. E de repente, quando você consegue finalmente chegar em medicina, em 6 meses você... eu pensava que a medicina era uma coisa, mas é outra. Ou eu pensava que eu queria ser médico, mas agora eu decidi que eu quero artes. Aí a pessoa vai fazer artes. Ok? A pessoa chega e começa lá. E de repente no estudo, de repente na faculdade de artes, novamente 6 meses depois, entende que não é aquilo. Cara, eu não sou isso. Depois 6 meses ele vai pular para outro curso. Compreendeu o pensamento? Compreendeu a alteração de convicção? Então você precisa entender que o que você pensa é o que você confessa, e o que você confessa é o que te impulsiona. Só que possibilidade, você sabe já que durante toda a sua vida, ou por causa de um momento e circunstância, o seu pensamento teve uma alteração. Ou talvez a sua confissão durante toda a sua vida foi uma confissão equivocada. Uma confissão equivocada negativamente, ou uma confissão equivocada positivamente. Sabe? Por que negativamente? De repente, você é tudo isso que você pensa, ok? Mas você não confessa, você não diz.
Às vezes, usando outro exemplo, você é tudo isso o que as pessoas estão dizendo sobre você, porém a sua confissão é negativa. Ou talvez você não é o que os outros estão dizendo, sabe? Você não é, sabe? Você, cara, eu não sou, mas você acaba acreditando na fama dos elogios. Essas coisas estão o tempo todo acontecendo porque o ser humano, por causa da falta de propósito, por causa da falta de identidade, principalmente espiritual, ele está sendo jogado de circunstância em circunstâncias. Ele tem um pensamento errado sobre si mesmo, mas acha que está confessando certo. Às vezes ele tem um pensamento certo, mas está confessando errado. Também tem essa questão. Automaticamente, isso vai influenciar aonde ele está geograficamente. O que pensamos e o que confessamos vai influenciar a direção da nossa vida, do nosso corpo, da nossa profissão, da nossa família, do nosso ministério, da nossa igreja. E por que não, das nossas finanças. Olha quanta coisa o pensamento ou a lente que estamos usando vai afetar a nossa vida, vai afetar a nossa profissão, vai afetar a nossa família, vai afetar o nosso ministério. Quantas pessoas adquiriram dívidas altíssimas porque tinham um pensamento de grandeza que não era real? Quantas pessoas adquiriram dívidas altíssimas? Quantas pessoas adquiriram dívidas porque passaram por um momento de rompimento, de tristeza, de destruição emocional muito sério e pensou que se comprasse uma mansão, se comprasse uma Ferrari ou se começasse uma mega empresa, isso iria substituir o trauma, isso iria substituir a dor. E logo no segundo mês percebeu que não substituiu. Entenda uma coisa: o que você pensa, o que você diz, colocou você aonde você está. Mais uma vez, pegando a forma pelo passado, o que você pensou sobre si próprio, o que você confessou sobre você mesmo, impulsionou a sua vida para estar nesse local em que você está. Seja a sua casa, seja o seu trabalho, sua faculdade e sua igreja. De repente está tudo ruim. E qual é a solução? Talvez não dá para você começar de novo. Então eu quero relembrar o que nós dissemos. A palavra de Deus existe para endireitar nosso caminho e o nosso pensamento. Se você entrou na porta errada, se você está na geografia errada, use a palavra de Deus para endireitar, para ser um GPS. Ah, Zé, mas eu não sei usar GPS. Use a palavra de Deus para ser um mapa. Ah, eu não sei usar o mapa. Use a palavra de Deus para ser um megafone, para gritar ao seu coração, ao seu espírito, a direção certa. O Espírito Santo é o nosso ajudador, amém? Mas a palavra de Deus também endireita o nosso pensamento. Preste atenção. Quantas pessoas afundaram as suas vidas porque tinham um pensamento completamente errado sobre si próprios? E isso tem a ver com a infância, isso tem a ver com experiências traumáticas, isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver, de repente, com a situação do país,
use a palavra de Deus para trazer a existência e a realidade de quem realmente você é. Vamos abrir em Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. Estamos mais preocupados com o crer e nunca com o falar. Nunca seremos capazes de falar certo se não pensamos certo. Por isso, nosso pensamento precisa estar em total sintonia com a palavra de Deus. Porque não podemos crer além do que nos é revelado. Só que já valeu. Estamos mais preocupados com o crer, com acreditar, com a fé, com a crença, do que com aquilo que nós estamos falando. Novamente, a confissão é mais importante. A confissão, o que eu confesso gera combustível, o que eu confesso volta para o meu coração. Existe uma palavra que diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Mas existe outra palavra que diz que quando nós falamos, confessamos, automaticamente retorna para o nosso coração. Entende? É um bumerangue, é um efeito bumerangue. O que você diz automaticamente voltará para o seu espírito. Quero dar uma paradinha aqui, preste atenção. Deus é Deus, amém? Onipotente, onipresente, onisciente. Ele poderia criar o universo com um estalar de dedos. Ele poderia criar o universo com um piscar de olhos. Ele poderia até criar o universo com um bocejar. Mas o Senhor usou a palavra. Ele disse, ele declarou, haja luz. Entende? Nós, como seres humanos, temos o Espírito, e aqueles que nasceram de novo, temos o Espírito de Deus. Automaticamente, por nascermos de novo, temos toda a qualidade, todas as propriedades e os atributos de Deus no nosso espírito. Então, a nossa declaração, junto com a palavra de Deus, tem o efeito de criação, o efeito de poder. O que nós lemos? Que se nós confessarmos para o monte, saia desse local, saia, vá para o outro lado, mas crermos, entendeu? Bumerangue de novo. Só que antes do monte sair e antes de acreditar, ele precisou falar. A base de Marcos 11, 23 tem a ver muito mais com a confissão, com a ação em obedecer, do que com o crer. Novamente, guarda essa base. Estamos mais preocupados com o crer e nunca com o falar. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, disser. Você viu, muitas vezes quando lemos esse versículo, nós estamos muito mais preocupados. Ah, será que eu tenho fé? Não. Tira essa preocupação de você, tira essa mentalidade. É uma forma errada de interpretar esse versículo. Aqui está falando, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, o falar vai impulsionar a fé, vai impulsionar o crer. Ok? Entenda, o que eu declaro junto com a palavra tem o poder de criação, tem o poder de manifestação. Muitos milagres aconteceram
na vida de outras pessoas porque você creu. Mas como você creu? Confessando. Novamente, muitos milagres aconteceram na vida de uma pessoa porque você declarou, porque você já cria no seu coração. Cremos, outra passagem, cremos, por isso falamos. Continuando, nunca seremos capazes de falar certo se não pensamos certo. Agora é a volta, é o efeito da volta. Nós só vamos confessar ou dizer, nunca seremos capazes de falar. Nós só vamos dizer, nós só vamos confessar, nós só vamos proclamar, nós só vamos profetizar de forma correta se o nosso pensamento estiver correto, de acordo com a palavra, de acordo com a realidade que a Bíblia diz que somos. Por isso, nosso pensamento precisa estar em total sintonia, total sintonia com a palavra de Deus. Preste atenção. Você não precisa concordar com as circunstâncias da sua vida. Olha, eu estou com problemas. Olha, eu estou com dívidas. Olha, eu estou com pecados. Olha, eu estou com sintomas de doença. Olha, eu estou morto espiritualmente. Não alinhe a sua fé com essa declaração e com esse sentimento. Você já viu também aquelas pessoas que elas já têm um nível de amadurecimento, experiência com Deus, com a palavra, até mesmo tem ministérios, mas a confissão dela é de um novo convertido, já percebeu? Porque, na verdade, no psicológico dela e no emocional, ela pensa que se ela trouxer uma declaração ou uma cultura de confessar, ai, olha como eu sou ainda pecador, como eu sou uma pessoa, sabe, que não sou perfeita, olha eu isso, e tudo negativo, dá a entender que ela é muito humilde. Só que para o mundo espiritual o que você diz é muito importante. Então cada vez que você diz que você não é uma pessoa de Deus, que você não é forte, que você não é corajoso, que você não é inteligente, que não será possível determinada coisa, automaticamente é essa confissão que gera a certeza, que gera a substância que permanecerá na tua vida. Mas aqui nós entendemos que precisamos estar em total sintonia com a palavra de Deus. Não é com a sua palavra, não é com a declaração, às vezes, do teu pai, que por preocupação faz algumas declarações, sabe, negativas, depreciativas, ou até a sua mãe, ou seus filhos, sabe? Porque, humanamente falando, as pessoas também, por influência da cultura, dos traumas, da mídia, ao invés de se alinharem com a palavra de Deus, essas pessoas ficam alinhadas com qualquer coisa, menos com o que Deus tem, menos com o que Deus é. Porque não podemos crer além do que nos é revelado. A revelação só vem em ouvir a palavra de Deus. Automaticamente o meu pensamento se abre para a revelação, para a novidade, para a liberação, para a libertação, para o indicador supremo da vontade de Deus e da verdade de Deus sobre mim, em relação a mim. Isso automaticamente me dá mais um nível de fé, me coloca numa crença correta, me coloca nas lentes do Novo Testamento, as lentes da graça, as lentes que o Senhor é e Ele fez por mim e Ele está em mim. Ok? Por isso não adianta nós
esperarmos uma revelação de algo que não escutamos do Espírito ou que não lemos na palavra. Porque isso é uma coisa bem mística, sabe? E muitas vezes nós entramos nessas coisas místicas esperando saber e ouvir algo sobre Deus, mas eu não li e nem ouvi da parte de Deus. Não ouvi nem em oração e não ouvi principalmente em pregações. Tá entendendo? Você já viu aquelas pessoas, eu vou dar 2 exemplos. Você já viu aquelas pessoas que só estudam na hora da prova? Não, estou falando na hora da prova mesmo. Ela leva a matéria, vai a pé para a escola, lendo o que o professor falou que poderia cair na prova. Então é a mesma coisa com Deus. As pessoas estão achando que Deus joga loteria. As pessoas estão pensando que, sabe, como se fosse uma pegadinha. Olha, Deus, ele vai me revelar uma coisa que eu nunca li. Deus vai me revelar uma coisa que eu nunca estudei. Não é assim que funciona. Deus não está se escondendo de você. Deus não está escondendo de você nada que está contido na palavra de Deus. Está tudo revelado. Ele quer que aquilo que agora está oculto aos seus olhos, oculto ao seu espírito, em relação a Ele, em relação aos seus atributos, em relação à sua vontade, Ele deseja que seja claro e cristalino para você. Só que para isso, o que você precisa fazer? Ou você vai ler a palavra, mas não é ler a palavra só quando vai dormir. Você vai ler a palavra, meu amigo. Todos os dias, no mínimo, sabe? No mínimo, cara, 1 hora, automaticamente o Espírito Santo vai começar, sabe, a falar com você. Escute o Espírito Santo também, não questione-o, entendeu? Ou você vai ouvir o Senhor através da oração, um relacionamento, em dizer, em falar com Deus, em estar com Deus, sabe? Um relacionamento de oração é você falar com Deus, ou até mesmo você ouvir uma pregação espiritual, entende? Não é uma loteria. Deus não está escondendo nada de você, Ele quer se revelar, mas para isso você precisa estar aberto, para que os seus pensamentos possam ser os pensamentos de Deus, possa receber mais dos pensamentos de Deus, entende? E muitas vezes nós estamos assim, estudando na hora da prova, e não é dessa maneira que Deus vai se revelar. Agora eu quero te dar algumas bases. Provérbios 3, 4. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu espírito e no entendimento. Provérbios 3, 5. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isso são bases, ok? Versículos que vão te dar base para o que nós estamos ensinando. Romanos 12, 2. E não se dê conformado com este mundo, ou com essa era, com esse cosmo, com essa forma que o mundo se manifesta. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos pegar esses versículos para nós destrincharmos melhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não deixe e não fique turbado, né? No teu próprio entendimento. Aqui está falando no entendimento do homem, no entendimento da pessoa. Mas fala para
Confia no Senhor de todo o teu coração. Nós sabemos que todas as vezes que a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia está falando sobre espírito. Então, confia no Senhor. Confia no Senhor. E não permita que o quê? Que os seus sentimentos possam se abalar, que os seus pensamentos, e principalmente, não permita que o pensamento errado sobre si próprio possa influenciar a sua vida. Ou que o pensamento errado e confuso que você tem sobre outras pessoas possam influenciar na forma de como você precisa ver as pessoas. 2 Coríntios 10:5. Destruindo os conselhos. Conselhos de quem? E de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora sim. Lembra que eu falei que religiões e culturas, pensamentos, eles são resultados da forma que vivemos em família, que vivemos em sociedade, aquilo que aprendemos na escola, ok? Você não pode ser inocente. Você não pode ser inocente. Não é porque você ouve o mundo dizer, nós precisamos de amor, nós precisamos de paz, que por trás dessas frases e dessas bases, realmente o amor e a paz virá sem sangue, sem morte e destruição. Principalmente negando a Jesus e negando o reino de Deus. Mas aqui está falando, destruindo, precisa ser destruído todos os conselhos das trevas, todos os conselhos errados, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Será que essa palavra está dizendo de uma coisa que aconteceu só no passado em Corinto? Não. Isso está afirmando que existe uma voz no mundo, que existe uma voz no sistema, que existe uma voz nas culturas, que existe uma voz em cada ideia, em cada comercial de TV, em cada música, em cada quadro, em cada arte, em cada estilo, sabe, de vida, que quer aconselhar você a negar a manifestação da glória de Cristo, para que você possa ter os conselhos deles, a direção deles. Ok? Isso não é uma brincadeira. A propaganda, durante muitos anos, foi a maior influência e combustível para que as culturas e as nações fizessem barbaridades terríveis. E ainda, aí você pensa, ajunta as culturas que são influenciadas e que recebem uma regência das trevas, uma regência do mundo sobrenatural. E aí você imagina, você pega essa regência, você pega o mundo sobrenatural das trevas, e aí você pega os conselhos por trás de coisas bonitas e coloridas, agradáveis de se ouvir, mas que na verdade está impedindo o conhecimento e a revelação e a rema para a humanidade, entende? Está tudo em 2 Coríntios 10:5. Só que aqui está falando, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Cativo. Nós precisamos pegar todos os nossos pensamentos e colocá-los, ok? Aprisionados na obediência, na servitude de quem? Na minha? Não. Da sua família? Seus parentes, seus amigos? Não. Nós precisamos colocar o nosso entendimento, que nós estamos entendendo e pensamos a quem? A Cristo. Para o quê? Para obedecer a Cristo. Romanos 12:2. E não se conformando, ou não sede conformados com este mundo, com a forma de apresentação.
Sabe, já viu? Eu quero falar um pouquinho aqui, já viu? Eu quero te dar um exercício para agora, para esse dia. Liga a TV. Principalmente nos telejornais. Você vai ver uma coisa. Primeiro vai aparecer uma tragédia. Acontece uma chacina no bairro tal. 5 pessoas da mesma casa são assassinadas. A próxima matéria, sabe o que vai ser? Olha, o artista fulano de tal acaba de fazer a sua nova tatuagem. Saiu dessa tatuagem. Olha, aí vai uma outra reportagem. Nesse exato momento, os postos de gasolina aumentam 5%. Aí daqui a pouco, a polícia não está conseguindo proteger a população. Aí sabe? E você entra numa bipolaridade de convicção, de informação do que é certo, do que é errado. Uma hora é certo, na outra hora é errada. Uma hora é bom, outra hora é ruim. Entende? Porque, na verdade, esse é o objetivo. Para que você se conforme que as coisas são, porque sempre foram assim. E que precisam ser assim. Não! Jesus ele fez uma obra redentora completa. O que ele fez mudou completamente o universo. Mudou completamente o mundo espiritual. Mas o diabo, que é o dono desse mundo, ele quer negar essas coisas. Ele quer fazer com que todo roubo, toda morte, toda destruição seja normal para você. Então ele vai usar a propaganda. Então ele vai usar a mídia. Eu sei, o próprio espírito desse mundo vai falar para você, agora os cristãos estão falando sobre teoria de conspiração. Meu irmão, preste atenção. Não é uma brincadeira. O diabo ele não quer tirar você do reino ou da igreja. Ele quer ganhar a sua mente. Ele ganhando a sua mente, ele ganhando a sua convicção, ele ganhou você. Continuando. Mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Você não pode apenas se conformar com o entendimento que você tem de Cristo há 10 anos. Você não pode se conformar com o entendimento que você tem de Cristo há 20 anos. Você não pode se conformar que você se formou na faculdade de teologia. Você não pode se conformar, meu irmão. Porque se nós não renovamos o nosso entendimento pela palavra, pela revelação do Espírito, sabe o que significa? Significa que o inimigo, sim, está ganhando a nossa mente. Fazendo com que nós venhamos estar conformados. Conformados. Olha, tá bom aonde eu cheguei. Olha, aqui tá bom pra caramba, pra mim, pra minha família, pra minha igreja. Tá tudo bom. Quero te falar sobre o conformismo na Bíblia. Quando o povo de Israel recebe a promessa que tinha uma terra que emana leite e mel, e até mesmo depois deles passarem pelo Mar Vermelho, conseguirem vencer o deserto, quando eles chegaram na terra, viram que as uvas eram do tamanho de homens, que a terra era realmente tudo aquilo que Deus falou, mas eles viram os gigantes, eles se conformaram. Mas se conformaram com o quê? Que a terra era boa? Não. Se conformaram que os gigantes estavam ali e que eles não sairiam, e é isso, acabou. Que bom que Deus me deu vida para ver a terra. Olha, Deus me deu vida para ver a terra prometida. Não, meu amigo. A terra pertence aos filhos de Deus. Preste atenção, Deus jamais te fará uma promessa que não pertence a você. Ou mais do que isso, que Ele já não tenha te concedido no mundo espiritual. Porque Deus não é incoerente, amém? Continuando no versículo, para que experimenteis qual seja, olha aí, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não basta só você saber a vontade de Deus para você.
Não basta só você saber a vontade de Deus que está na Bíblia. Você precisa experimentar, não tem como. Muitas pessoas, eu quero muito a salvação. Olha o Satanás de novo. Eu quero muito a redenção. Mas querer não é experimentar. Deus deseja que você venha experimentar. Você precisa experimentar. E experimentar tem esse caminho. Experimentar tem esse caminho. Qual caminho, Zé? O caminho de crer da forma correta. Confessar da forma correta. E confessando da forma correta, eu me posiciono. Eu me movimento da forma correta, para a direção correta que Deus tem para a minha vida. Amém? O renovo da nossa mente só é permitido pela palavra de Deus. Não tem outro livro, não tem outro curso, não tem uma motivação, não tem uma conferência, não tem um guru, não tem uma religião, não tem uma ciência, não tem uma filosofia que venha renovar a sua mente. A mente do ser humano só consegue ser renovada pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho da Graça. Fora isso, qualquer tipo de ensino é apenas para o cérebro humano e não para o cérebro espiritual real, que é o nosso espírito. Você sabia que nós temos um cérebro espiritual? É o nosso espírito, meu irmão. O teu espírito é o cérebro espiritual. É o que raciocina com mais velocidade. O seu cérebro espiritual, que é o teu espírito, é que comanda o seu corpo. A partir de hoje, entenda uma coisa: quando nascemos de novo, o nosso espírito está sempre pronto para Deus. E já não é a nossa alma, e já não é a nossa carne que comanda a nossa vida. Já não é também o nosso pensamento natural, aquilo que nós aprendemos na escola, na faculdade, no mestrado, em cursos. Tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você viveu, serve apenas para o quê? Serve apenas para o seu cérebro. Às vezes serve para o seu corpo, ok? Exercitar, trabalhar. Mas para o espírito, para o teu espírito, para o espírito do homem, não serve. Precisamos manter a mente, precisamos ter a mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Você precisa ter a mente do Senhor. Crer na palavra, meditar na palavra de todo o coração e agir conforme ela ensina. Essa é a base para você e para mim. Precisamos crer da forma correta, na palavra correta. Ou crer com a lente do Novo Testamento, visualizando o Novo e o Antigo com a lente do Novo Testamento, entende? Não basta apenas você, eu creio na Bíblia. Mas qual lente você está usando, meu irmão? Você está usando a lente do Antigo Testamento? Você está usando a lente das doutrinas? Você está usando a lente das suas experiências? Você está usando as lentes das suas vitórias profissionais? Você está usando as lentes dos seus fracassos? Qual é a lente que você está usando? Qual é a forma que você está crendo? Você medita na palavra de Deus ou você está indo de reunião em reunião, sabe? Eu vou de reunião em reunião, eu gosto muito das palavras de efeito, das pregações, mas eu não medito em nada, eu não guardo nada. Meditar aqui não está falando sobre as religiões asiáticas, ok? A palavra meditação tem a ver com o momento onde você para tudo e começa a dar total atenção, pensando na palavra com o Espírito, pensando na palavra com a ajuda do Espírito Santo, pensando naquela palavra, pensando naquele versículo, recebendo a rema, recebendo a revelação, que modificará a sua vida, que modificará o posicionamento que você está.
mas com todo o teu coração. E a terceira parte, e agir conforme ela ensina. Crer, meditar, agir.